Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, tá bom? Gente, eu vi uma frase que me fez refletir muito e essa frase dizia assim: Deus está te treinando para que você comece a agir sem aplausos. E assim, é muito verdade, sabe? Muitas das vezes a gente se esforça, a gente dá o nosso melhor, né, para ser mais disciplinada, para ser uma pessoa melhor. E a gente fica só observando. Será que vão reparar que eu tô me esforçando? Será que vão reparar? E assim, quando você busca a aprovação das pessoas, você vai ser uma das pessoas mais tristes que existe. Por quê? Porque as pessoas, elas estão também o tempo todo mudando aquilo que elas querem. É uma coisa que eu já refleti. Tem pessoas que vão querer de você que você age de uma determinada forma. Quando você não agir mais, vai ficar com raiva de você. E as pessoas sempre vão querer que você aja de diferentes maneiras. Por quê? Porque as pessoas são voláteis, né? As pessoas têm determinados sentimentos. Uma hora a pessoa tá querendo que você age de uma forma porque ela tá sentindo algo. Aí você age para corresponder. Daqui a pouco a pessoa muda. Então, assim, é basicamente impossível você agradar a todos, né? Jesus, que foi perfeito, que pisou nessa terra, não agradou todo mundo, que dirá eu e você, né? Então, assim, essa questão de agradar as pessoas realmente é uma ilusão, né? E Deus muitas vezes trabalha no nosso coração para que a gente suporte algumas dores, alguns desconfortos sem plateia, sabe? Vai existir fases na sua vida que, se você decidir buscar Deus verdadeiramente, você vai se sentir muito sozinho. Você vai se sentir abandonado, rejeitado, todas as formas. E você vai pensar assim: ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me acolhe. E foi assim que eu pensei durante muito tempo, tá? Até Deus falar comigo, Deus falar no meu coração. Eu estava sempre pensando isso. Ah, ninguém me ama de verdade. Será que as pessoas me amam mesmo? Até pouco tempo atrás eu estava ali na cozinha refletindo, né? Será mesmo que as pessoas me amam? Será mesmo que as pessoas se portam comigo? Porque, assim, gente, a gente passa por algumas coisas e a gente parece. Eu fiquei me dando conta disso, né? Que a gente se sente no centro do universo de pensar assim: meu Deus, eu passei por tanta dificuldade, as pessoas não me estenderam a mão, as pessoas não me ajudaram e tal. Mas para pensar, quantas vezes você estendeu a mão? Quantas vezes você fez a diferença na vida do outro? Tá, você está exigindo que as pessoas façam parte da sua vida. Que as pessoas estendam a mão para você, mas quantas vezes você também estendeu? Quantas vezes, quando as pessoas estavam passando por fases difíceis, você esteve do lado dessas pessoas? Gente, me toca muito fazer essa reflexão, sabe por quê? Porque isso faz com que a gente reconheça de que muitas vezes a gente não está sendo pro próximo aquilo que a gente deveria ser. Então, Deus às vezes faz a gente passar por alguns desconfortos para a gente entender que a gente tem que agir de uma determinada forma, porque a gente tem que agir assim. E não porque a gente tem que esperar aplausos, mas porque Deus espera de nós que a gente haja de determinada forma, que a gente aprenda e lide com essas dores para a gente também ensinar para o próximo a lidar com isso. Então, depois de um tempo, eu entendi que eu passei por muitas dores, eu passei por muitos traumas também, porque Deus não só queria me fazer mais forte com isso, mas ensinar outras pessoas. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim e vai dizer assim: ah, mas precisava mesmo ter passado por tantas dores assim? Gente, Deus é que sabe o propósito de todas as coisas. Tipo, eu como ser humano, eu não posso dar essa resposta. Eu não posso dizer pra você assim que, ah, realmente foi necessário ou desnecessário você ter passado por algumas coisas, porque Deus é que tem o controle de tudo. Deus é que sabe todas as coisas. E se tudo que você passou tiver algo para te ensinar lá na frente, Deus vai te mostrar o que você precisou aprender com isso. E o que você vai fazer com isso é uma escolha sua. O que a gente passa na nossa vida é uma escolha nossa. Eu posso escolher eu posso escolher, né, decidir para mim mesma que aquilo que aconteceu na minha vida vai me destruir. Eu posso simplesmente jogar a toalha e dizer assim: não, tudo bem, isso veio para mim e vai me destruir, ou tipo, eu não quero lutar contra isso, não tenho força e eu desisto. Eu posso dizer isso. Ou eu posso dizer: não, eu vou fazer algo com essa dor. Eu vou ressignificar, eu vou, sabe, eu vou tentar fazer algo com isso. É uma escolha minha. E eu decidi ir por esse lado de ressignificar a dor, de fazer algo com aquilo que fizeram comigo. Porque eu fiquei pensando assim: quantas e quantas pessoas são destruídas por palavras, por ações, por tantas coisas que ferem a alma. E muitas pessoas precisam entender que há um propósito para tudo aquilo que aconteceu. Mas algumas respostas, eu como ser humano, né, que também passei por algumas dores e dificuldades, eu não posso dar. Porque eu ainda estou buscando também em Deus algumas respostas. Deus, do porquê tanto dor, tanto sofrimento. E, gente, uma coisa que eu percebi: algumas respostas a gente só vai ter na eternidade. Só na eternidade é que a gente vai saber por que a gente passou por algumas coisas.
Por que que a gente às vezes não se sentiu valorizado o suficiente, não se sentiu amado o suficiente? Por que que a gente tem determinados padrões, assim... Lógico que a gente pode fazer uma terapia, descobrir o porquê, Deus pode revelar o porquê. Mas assim, gente, eu percebo que existe algumas coisas, né, que realmente só na eternidade a gente vai saber. Então, né, por conta disso, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que Deus, ele trabalha de forma única com cada pessoa. Não adianta eu chegar aqui e dizer pra vocês, olha, Deus vai agir de tal e tal forma, porque Deus tem várias formas de trabalhar. Tem vezes que Deus usa pessoas pra falar com você, pra dizer qual é o plano dele pra sua vida. Tem vezes que ele vai usar uma situação, uma circunstância, vai te dar como se fosse um estalo na mente, você vai acordar, você vai despertar espiritualmente. Muitas vezes você está dormindo espiritualmente a respeito de algo e Deus vai te despertar a respeito daquilo, vai fazer com que você venha agir, né, através daquilo que ele vai fazer. Muitas vezes vai ser através da palavra, lógico, né? Se você quer uma forma garantida de Deus falar com você, abra a Bíblia, né? Então, muitas vezes é pela Bíblia, né? Não vai ser uma pessoa, não vai ser um pregador, não vai ser uma circunstância, não. Você vai estar ali lendo a Bíblia, como você às vezes geralmente faz um devocional um dia qualquer. E quando você abrir a Bíblia, você vai ver aquele versículo com outros olhos. Talvez seja o mesmo versículo que você leu a vida toda, mas você nunca parou para pensar por outra perspectiva com aquele versículo. Então, você vai ler aquele versículo e vai cair como se fosse um véu dos seus olhos para você enxergar coisas que você não enxergava, porque inclusive para ler a Bíblia a gente precisa de discernimento espiritual, né? Porque existe muita coisa ali na Bíblia que a gente tem que saber como interpretar e interpretar certo, né? Muitas vezes eu li a Bíblia, às vezes polêmica para bater uma meta de leitura e tal, confessando aqui meu eu para vocês, porque eu sei que talvez existam pessoas que nem eu também, que muitas vezes queria ler a Bíblia simplesmente para bater uma meta de leitura, achando que assim estaria mais próximo de Deus, achando que assim estaria se desenvolvendo espiritualmente. Mas não adianta você ler por ler e você não fazer nada com o que você leu. Você lê e você não interpretar da maneira certa, né? Já teve vezes que eu fui ler e eu interpretei da maneira equivocada. Então, tem tudo isso, sabe? Então, gente, assim, eu percebo que Deus tem trabalhado muito comigo essa questão de, tipo, eu fazer, né, o meu melhor, eu refletir sobre minhas ações e sem ter aplauso de nada, sem ter reconhecimento de nada e muitas vezes muito pelo contrário, né? Vai ter pessoas criticando você porque você está andando por outro caminho, né? Como a Bíblia diz, né? Tem o caminho largo e o caminho estreito. Quando você decide escolher o caminho estreito, você geralmente vai ser criticado por isso. E a gente fica tentado a ir pelo caminho largo, porque é o caminho, afinal, que todo mundo tá indo, né? Todo mundo, porém, né? Do que adianta a gente tá indo para um canto, todo mundo tá indo, se a gente não vai receber aquilo que a gente de fato deseja receber na nossa vida, né? Então, a gente, quando olha para as nossas circunstâncias, é mais fácil realmente ir para o caminho largo, porque a gente pensa assim, sabe, já passei por tanta dores, já passei por tantos problemas, que assim, eu tô cansado. Simplesmente isso, eu tô cansada de lutar. Eu tô cansada de persistir e, tipo, não ver nada mudar. Tipo, nadar, nadar, nadar e parecer que eu não saio do canto. Muitas vezes a gente tá se sentindo assim, cansado. E é muito importante que a gente leve nossos cansaços pra Deus, porque só Deus mesmo pra nos acolher da forma como a gente gostaria, né? Eu acho que se não fosse Deus na minha vida, de fato, eu não estaria nem fazendo vídeos aqui pro YouTube. Porque é só Ele mesmo, né? Pra tocar no nosso coração, pra nos incentivar a dar o nosso melhor em dias difíceis, porque, gente, existem os dias maus, como diz a Bíblia, né? E nesses dias, a vontade que a gente tem é só de ficar deitada na cama, nem se levantar, nem fazer aquilo que tem que ser feito, né? Se bem que quem é mãe não tem muito isso, né? A gente se levanta, a gente vai, a gente faz as coisas, a gente não tem muito que, assim, esse privilégio, né? Até um privilégio, né, de decidir algumas coisas. A gente não pode decidir simplesmente, eu não vou querer tal coisa. Não, né? A mãe, ela tem que ir, acabou. Às vezes até a mãe é até doente, né? Mesmo que a mãe esteja doente, ela tem que cuidar do filho dela. Então, quem é mãe vai me entender, né? Mas assim, eu digo no sentido, muitas vezes, mental, né? Porque físico, por exemplo, como eu dei o exemplo, né? Mãe tem que simplesmente se levantar e fazer o que tem que ser feito. Porém, a gente se levantar e fazer o que tem que ser feito fisicamente não significa que emocionalmente, que espiritualmente a gente tá bem. Porque uma coisa é diferente da outra. São áreas diferentes. E áreas diferentes que requerem atenção, né? E que você precisa olhar
para essas áreas e acolher essas áreas, né? E levar a Deus. Porque, gente, se nós não fizermos algo a respeito, né, dessas coisas, a gente vai estar desanimado, né? E Deus deseja que a gente possa se animar, que a gente possa ver sentido na nossa vida e alegria, para que a gente também possa transbordar alegria para outras pessoas. Então, se Deus está trabalhando com você e você se sente só, você está abandonado, rejeitado, todo mundo deixou você de lado, entenda que você não está sozinho nessa jornada, tá? Muitas pessoas estão como você, inclusive eu. Inclusive eu, porque muitas vezes me senti sim deixada de lado, me senti abandonada pelas pessoas, por Deus. Muitas vezes eu ficava pensando assim, parece que tudo acontece na vida dos outros. Isso aqui não é comparação, gente, é refletir sobre algumas coisas, porque realmente quando você decide ir por um outro caminho, as coisas se tornam mais difíceis mesmo. Então, às vezes não é uma ilusão da sua mente quando você vê que algo aconteceu às vezes mais fácil para alguém, às vezes foi sim, né? Mas isso não significa que você está no caminho errado, porque se você está trilhando aquilo que Deus disse para você trilhar, continue. Isso mostra que você está indo pelo caminho certo, mesmo que para você às vezes as coisas sejam mais demoradas, sejam um pouco mais difíceis, mas isso não significa que você está indo no caminho errado. E muitas vezes a gente tem essa impressão de que se algumas coisas estão mais difíceis, né, se algumas coisas estão demorando para acontecer, eu estou no caminho errado. Não. Deus tem sua forma de trabalhar. Muitas vezes é por esse caminho que Deus quer te mostrar algo. É por esse caminho que você também vai conseguir atingir alguns lugares, sabe? Em Deus. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Apareceu um besouro aqui, do nada. Deixa eu tirar ele daqui. Ai! Tá voando aqui perto. Um besouro. Acabei me assustando aqui. Que eu pensei até que era outra coisa, mas foi só um besourinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa reflexão, tá? Deus tem sua forma de trabalhar, né? Inclusive, bota um besouro aqui no meu vídeo, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo não tem edição, né? Como vocês podem perceber. Os vídeos que eu faço aqui no YouTube não tem edição. Eu gosto de ser autêntica. Gosto de buscar autenticidade aqui, porque eu acredito que a gente tem que ser pessoas reais, né? Não fingir algo, não... Enfim, eu busco ser transparente aqui nos meus vídeos. E quem gosta de vídeos assim transparentes, acho que vai gostar muito de ficar aqui no canal. Então, se você é novo no meu canal, continua aqui comigo, tá? Que eu tô gravando vídeo todos os dias, né? Antes eu gravava por semana, mas agora eu tô gravando todos os dias. E sempre trazendo uma palavra que possa fazer vocês refletirem, né? De vez em quando eu trago algumas novidades, trago notícias que estão repercutindo. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continua aqui comigo, tá bom? Não me abandona. Um beijão.